Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados Futsal. Começa agora, programa Mistura Sonora. Aqui é o lugar onde o rock encontra o reggae, o pop abraça o groove. E você encontra os melhores sons para animar seu dia. Mistura Sonora. Muito bom dia, salve, salve família Conectados. Estamos começando mais um programa Mistura Sonora. Mais uma redação, né? Mais uma edição também do Redação Mistura Sonora, o quadro onde a música encontra a cultura, a história e os acontecimentos que movimentam o mundo. E como o planeta está vivendo o clima da Copa do Mundo, hoje nós vamos fazer uma viagem diferente. Vamos conhecer artistas de países que seguem vivos na competição, porque o futebol, a música tem algo em comum, conseguem unir milhões de pessoas falando em idiomas completamente diferentes. Então prepare sua torcida, aumente o volume e venha viajar com a gente por estádios, culturas e canções que representam cada nação. Aproveita também para seguir @Rádio Conectados, @Mistura Sonora e, claro, o meu perfil musical, @UanMusic lá no Instagram. Se você está nos assistindo também no canal do YouTube, né, e gosta de acompanhar artistas, descobrir, né, acompanhar entrevistas exclusivas, se inscreva agora no nosso canal do YouTube. Vai lá no nosso canal, se você já está aí, é só você se inscrever, muito fácil, clica lá pra gente aumentar o número dos nossos seguidores aí. Estamos atualmente com menos de 50 seguidores, como assim? Nós que estamos apoiando vários artistas, bandas, artistas independentes, entrevistando, ainda não chegamos nem a 100 seguidores inscritos no canal do YouTube. Então, me ajuda aí, porque hoje, nesse momento, quero começar uma campanha aí pra gente aumentar os nossos inscritos do canal do YouTube. É 33 atualmente, se não me engano 35, né? Eu vi pela última vez. Nossa meta, né? Até o final de julho, né? Estamos no finzinho de julho aí, chegar pelo menos a 100 inscritos no canal do YouTube. Vamos lá. Vamos começar a nossa viagem, então, sem mais delongas, pra gente começar com o pé direito aqui. Nós vamos começar a nossa viagem pelo Canadá, é isso mesmo. É um país conhecido pela diversidade cultural, pela qualidade de vida e também por revelar grandes nomes da música mundial. Nós temos aí, ó, Alanis Morissette, temos também Justin Bieber, mas a artista que eu vou soltar pra vocês conhecerem aí, aqui hoje, é Avril Lavigne, né? Avril Lavigne, que embalou aí romances dos adolescentes, assim como eu, nos anos 2000, né? E ela lançou Complicated em 2002 e Avril ajudou a transformar, né, o pop punk em um fenômeno mundial. Ela inspirou milhares de bandas, principalmente mulheres, mostrando que a atitude também faz parte do rock. Hoje, enquanto o Canadá sonha com uma campanha histórica na Copa, a trilha sonora perfeita continua sendo Avril Lavigne, porque algumas músicas nunca envelhecem. E eu quero saber de você, qual artista representa o melhor Brasil para o mundo? Responde aí no Instagram do Mistura Sonora, beleza? Vamos ouvir então Avril Lavigne com Complicated. Agora nós vamos desembarcar no Marrocos, é isso mesmo. A primeira seleção que assustou o Brasil aí na fase de grupos, e a gente passou apuros, né, naquele primeiro tempo. Para quem assistiu sabe do que eu estou falando. Primeiro tempo esmagador do Marrocos, e que ainda bem a gente conseguiu empatar com eles. Eles estão noutra chave agora, pelo menos pelo momento agora nós não vamos enfrentar eles, tá bom? Então assim, nos últimos anos o país chamou a atenção do mundo, não apenas no futebol, mas também por sua produção musical, que mistura tradição árabe com pop contemporâneo. O artista, né, que eu vou apresentar para vocês, talvez vocês já conheçam, que é o Saad Lagenhead. É hoje um dos artistas mais populares do norte da África. Suas músicas acumulam centenas de milhões de visualizações e atravessam fronteiras, mostrando como a música consegue conectar culturas completamente diferentes. Assim como acontece dentro do campo, né, dentro de campo, a arte também aproxima povos. Porque antes de existir a rivalidade, existe a cultura, e cultura merece ser
compartilhada. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje com vocês. Bom, o Marrocos é uma das seleções, né, que já encontrou o Brasil em outra ocasião e que assustou a gente também, né? Nos assustou em outra ocasião, nos eliminando, né? Até de certa forma. E aí a gente ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, agora está no nosso grupo, vai ser um jogo difícil e realmente foi. Conseguimos um empate sofrido ali com eles, mas conseguimos passar aí em primeiro lugar e eles em segundo. Mas agora a gente vai ouvir, então, ó, Saad Lajenred, junto com o duo, né, Kalema, com a música Eight Hayati. Se você nunca ouviu, vai ter oportunidade de conhecer agora, porque a música é muito boa. Então vamos de Saad Lajenred feat. Kalema com a música Eight Hayati. Saad Lajenred feat. Kalema, né? Um duo de Portugal. Muito legal esse feat deles, né? Com Eight Hayati. Muito legal. Música dançante, né? Eu estava assistindo um clipe aqui enquanto vocês ouviam, né? Um clipe muito dançante. Dá vontade de dançar junto aí. O ruim é que eu ia passar vergonha, né? Como minha esposa fala, eu sou péssimo dançarino, então não me arrisquei aqui para não passar vergonha e não virar meme na internet. Bom, a gente vai continuar aqui, ó, agora, trazendo uma seleção que trouxe muita alegria, muita alegria mesmo pro brasileiro. Assim, o país que eu vou citar agora, que nós vamos viajar, né, para esse país e conhecer um pouquinho da cultura de um artista desse país, é o país que eliminou a Alemanha. É isso mesmo. Eliminou a Alemanha. Esse país que eu estou falando é o Paraguai. Nós vamos seguir para esse país que sempre teve uma relação muito próxima com a música brasileira. E o Paraguai nos presenteou com uma artista que marcou gerações. Eu particularmente não conhecia, mas estudando esse tema eu fui conhecer, que é a cantora Perla. Dona de uma voz inconfundível, ela construiu uma carreira sólida entre Brasil e Paraguai, aproximando dois povos através da música nos anos 80. A sua trajetória mostra que talento não conhece fronteiras. E talvez essa seja a maior vitória que um artista pode conquistar. Fazer alguém cantar a sua música mesmo falando em outro idioma. Então, assim, o Paraguai nos deixou felizes porque eliminou a Alemanha. Agora vamos ficar felizes porque nós vamos conhecer, para quem não conhece ainda, né? Conhecer a artista Perla com a música Comienza a Amanhecer. Vamos lá. É isso aí, vocês ouviram Perla, Comienza a Amanhecer. Não sou muito bom em espanhol, não. Mas a gente pôde conhecer aí uma artista muito famosa lá do Paraguai, certo? Então, muito bom conhecer artistas diferentes, novos, de culturas diferentes. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui, através do Redação Mistura Sonora. Bom, agora nós vamos fechar o nosso bloco, apresentando uma dupla que é lá da França. É isso mesmo. Muita gente não sabia, né, que a origem dessa dupla, né? Mas com certeza você vai conhecer a música deles. Bom, chegamos agora à França, né? Berço de grandes movimentos artísticos. O país também revolucionou a música eletrônica. Poucos grupos fizeram isso tão bem quanto o Daft Punk. É deles que eu estou falando. Mesmo mantendo suas identidades escondidas por capacetes durante décadas, Thomas Bangalter e Guy Manuel conseguiram se tornar alguns dos músicos mais reconhecidos do planeta. Get Lucky virou um fenômeno mundial e mostrou que a música eletrônica também pode emocionar. Às vezes você nem conhece o rosto do artista, mas conhece cada nota da música. E é isso que nós vamos mostrar para vocês através da música do Daft Punk com Pharrell Williams e Nile Rodgers com Get Lucky. Então vamos ouvir esse duo que faz muito sucesso e é muito bom de ouvir. Daft Punk com Get Lucky. Mistura Sonora.
Voltamos no nosso pequeno intervalo aí, né, no nosso Redação Mistura Sonora. E claro, hoje em ritmo de Copa do Mundo, felizes porque passamos para a próxima fase, né? A fase aí de 16 avos, que é uma novidade na Copa do Mundo. Antigamente eram somente 7 jogos, agora para ser campeão do mundo tem que vencer 8 jogos e 4 jogos que são mata-mata. 3 na fase de grupos e 4 na fase de mata-mata, né? Ali tem os 16 avos, oitavas de final, quarta de final, semifinal e depois a grande final. Aliás, 5, né? Eu falei 4, são 5 jogos de mata-mata. Perdeu, tá fora, né? Diferente da fase de grupos. Agora, né, a gente vai dar continuidade ao nosso programa especial. A gente já apresentou artistas aqui, ó, do Marrocos, apresentou os paraguaios, né, Perla, que fez a alegria dos brasileiros, né? O Paraguai está em festa, mas o Brasil também, porque passou de fase e porque viu os paraguaios, né, nossos vizinhos aqui sul-americanos vencendo a tão temida ou nó na garganta que deixa a gente sempre com muito receio de enfrentar a Alemanha, né? A gente fomos campeões do mundo em cima deles em 2002, mas o 7-1 continua ali, ó, entalado na garganta, a gente não supera. Também já vencemos as Olimpíadas, né? Vale lembrar que vencemos as Olimpíadas em cima deles, com um gol do Neymar na final, né? De pênalti. Mas mesmo assim, aquele 7-1 amargurado, né, na Copa do Mundo aqui no Brasil, amarga terrivelmente até os dias de hoje. Mas vamos mudar de assunto, né, porque agora a Alemanha está eliminada mais uma vez e a gente está nas oitavas de final. E agora aguardando aí a Noruega ou a Costa do Marfim. Pode vir o que vier. O importante é que hoje nós estamos felizes porque passamos e a Alemanha não. Vamos continuar a nossa viagem agora, né, falando sobre um país que também está nos 16 avos, que é a Suécia. A Suécia é um fenômeno, né, quando o assunto é exportar música. É um país de pouco mais de 10 milhões de habitantes que revelou artistas como ABBA, Roxette, Europe, Avicii e também Tove Lo. Com Habits, ela conquistou o mundo falando sobre vulnerabilidade emocional de uma forma extremamente honesta. Talvez seja justamente isso que torna uma música eterna. Quando ela fala aquilo que muita gente sente, mas poucos conseguem dizer. Bom, se você ainda não conhece Tove Lo, nós vamos ouvir agora ela cantando Habits. Voltamos com Mistura Sonora e vocês acabaram de ouvir Tove Lo aí com Stay High, né? Também um nome alternativo para a música Habits dela. Bom, a gente está viajando aí por todo o mundo, né? Estamos fazendo uma viagem ao mundo inteiro junto com a Copa do Mundo, né? Nos países que estão na fase de mata-mata. E a nossa próxima parada é a Bélgica. Um país pequeno em território, mas enorme quando o assunto é talento. E talvez nenhum artista represente melhor essa geração da música belga do que Stromae. Filho de mãe belga e pai ruandês, Stromae transformou suas experiências de vida em músicas que misturam pop, música eletrônica e reflexões profundas sobre família, identidade e sociedade. Poponté, por exemplo, nasceu da ausência do pai, morto durante o genocídio de Ruanda. A música virou um fenômeno mundial justamente porque fala de uma dor muito humana, crescer procurando respostas. E já que estamos em clima de Copa do Mundo, né, vale uma história que mostra outro lado do futebol. O atacante belga Jeremy Doku deixou temporariamente a concentração da seleção para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho e depois voltou para a delegação. Ele foi muito criticado, né, por ter tomado essa decisão, mas assim, é uma decisão que lembrou ao mundo que antes de serem atletas, eles também são pais, filhos e seres humanos. Então assim, no fim das contas, futebol e música nos ensinam a mesma coisa. Os maiores títulos da vida não cabem numa estante, alguns cabem no colo de um filho. Então, aumenta o volume aí, porque se você não conhece, vocês vão conhecer agora. Stromae com Poponté, tá bom? Vamos lá.
Stromae com Papunte, aí ó, né, atravessando as fronteiras e trazendo aí o artista belga falando sobre um tema muito interessante, né? O clipe aqui que eu estava, enquanto vocês ouviam, eu assistia, né? E assim, um clipe mostrando, né, como faz falta a presença de um pai ali, né? Então, diversas vezes ele pergunta durante a música, né? Onde está o seu papai, né? Onde está o seu pai? As pessoas, como se as pessoas estivessem perguntando: cadê o seu pai? Cadê a sua referência? Cadê a pessoa para te orientar, para te ajudar, né? Cadê o seu pai? Né? Então, fica aí. E assim, o pai dele, né, eu fiz até questão de ler alguns comentários, e também a história da música não fala de um pai irresponsável, né? No caso dele específico, o pai dele foi morto em um genocídio em Ruanda, né? Então, essa música não é uma crítica de um pai irresponsável, mas é uma dura realidade de quem não tem um pai presente por circunstâncias da vida, e que faz ele perguntar também questões, fazem ter dúvidas e questões existenciais. Bom, a gente já ouviu agora, né, o artista belga, e agora a gente vai para uma das sensações também dessa Copa do Mundo, que é Senegal. A nossa viagem, a gente vai viajar, atravessar o oceano e ir até o Senegal, e muita gente conhece esse artista, que é o Akon, pelo sucesso internacional, mas pouca gente sabe que ele nasceu em São Luís, nos Estados Unidos, e passou boa parte da sua infância no Senegal. País que sempre fez questão de representar. Além da carreira musical, Akon ficou conhecido também por projetos sociais que levaram energia elétrica para centenas de comunidades africanas. E ele é um artista que usou a fama para gerar impacto fora dos palcos. Então, assim, ele é um artista que representa muito bem o que o artista pode fazer de diferença na vida das pessoas, né? Então, assim, o sucesso não é apenas subir ao palco, é deixar uma escada para quem vem depois. Então, a gente vai ouvir um dos maiores sucessos dos anos 2000 aí. Prepara, se você estiver na sua sala, afasta o sofá aí, porque eu tenho certeza que você vai dançar muito ao som de Akon com Eminem. Eminem com Smack That, certo? Vamos lá então ouvir, representando aqui Senegal, Akon com Smack That. Akon feat Eminem com Smack That, né? Aqui não, no Mistura Sonora, na redação Mistura Sonora, representando aí Senegal. Então, muito legal, né? A gente ter aí artistas que representam tão bem os seus respectivos países, às vezes não de nascença, mas de origem, de famílias ali, como é o exemplo do Akon aí para vocês. Bom, a gente está chegando ao final da nossa primeira hora, mas ainda temos mais uma artista para apresentar para vocês, representando a badalada, né, seleção dos Estados Unidos que atropelou ali o Paraguai no primeiro jogo com 4-1, mas ainda bem que o Paraguai conseguiu se recuperar, se reerguer das cinzas ali para passar para a fase de 16 avos e eliminar, né, a Alemanha. Então estamos felizes. Se o Paraguai está feliz, todo o Brasil está feliz porque a Alemanha foi eliminada. Bom, nós chegamos nos Estados Unidos, né? Um dos países que mais exportam música para o mundo, e é impossível falar da indústria musical sem mencionar Taylor Swift, né? Muito além dos recordes de vendas e das turnês históricas, Taylor transformou a forma como artistas negociam seus direitos, administram suas carreiras e se relacionam com os fãs. Seu lançamento mais recente, The Fate of Ophelia, mostra mais uma vez sua capacidade de contar histórias através da música, mantendo viva uma das maiores características de sua carreira: transformar sentimentos em canções. Os grandes artistas não criam apenas músicas, eles criam memórias na vida das pessoas. Vamos ouvir então Taylor Swift com The Fate of Ophelia, tá bom? E eu volto daqui a pouco. Que música gostosa de ouvir, né? Vocês acabaram de ouvir Taylor Swift com The Fate of Ophelia, certo? Você está ouvindo
a redação Mistura Sonora aqui na Rádio Conectados. Eu quero saber qual país até agora representa, né? Qual país tem a trilha sonora mais marcante para você? Manda lá no Instagram, @Mistura Sonora. Aproveita também para seguir @Rádio Conectados e o meu perfil, @OneMusic. Se você gosta de descobrir artistas novos, entrevistas e acompanhar a cena independente, se inscreva no nosso canal do YouTube, se você estiver assistindo agora, certo? Acompanhe a gente que tem muito conteúdo toda semana novo esperando para vocês. Um gol pode entrar para a história de um país, mas uma música pode entrar para a história do mundo, né? Fica essa reflexão para vocês. Eu volto daqui a pouquinho com vocês aí no segundo bloco, na nossa segunda hora do programa Mistura Sonora, tá bom? Até daqui a pouco, fica com a gente aí, até meio-dia eu estou com vocês. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Mistura Sonora. Estamos de volta na nossa segunda hora aí do Redação Mistura Sonora, com todo vapor, né? Fazendo uma viagem pelo mundo, aproveitando esse clima de Copa do Mundo, né? Onde a gente ouve falar de muitos países, a gente ouve falar de muitos de grandes atletas, né? Que acabam revolucionando aí esse momento, esse palco do futebol que acaba mostrando muitas culturas, muitos países diferentes, idiomas diferentes, né? E que o futebol, o esporte ali, une toda essa galera e o idioma não atrapalha do espetáculo acontecer, né? Que é a Copa do Mundo. Muito pelo contrário, né? Tem uma seleção que tá encantando os olhos de todo mundo, né? Que ama o esporte, que é o Cabo Verde, né? Não trouxe ainda um artista para hoje, mas se vocês pedirem, semana que vem eu trago aí um artista do país de Cabo Verde para vocês conhecerem, ouvirem, acompanharem, assim como o grande goleiro, o Vozinha, que alcançou aí mais de milhões de seguidores, né? Agora não lembro exatamente quantos seguidores ele tem, mas a última atualização que eu vi é que ele estava com mais de 7 milhões de seguidores, tudo por conta de ter fechado ali o gol contra a Espanha. No jogo contra o Uruguai ele não foi tão bem, mas também o time não foi tão bem, mas conseguiu arrancar um empate ali do Uruguai e passando em segundo lugar. Olha que interessante, é um feito histórico para um país que participa pela primeira vez da Copa do Mundo. Bom, a gente não tem, né, um artista que representa o país de Cabo Verde, mas temos um outro artista que vai representar um país também, que estreou há pouco tempo atrás, né, pela primeira vez na Copa do Mundo, que é a Bósnia e Herzegovina, né? Nós vamos trazer o artista que é desse lugar. Então a nossa próxima parada é a Bósnia e Herzegovina, um país que carrega uma história marcada por conflitos, mas que encontrou na música uma poderosa forma de expressão. A banda Dubioza Collective mistura ska, reggae, punk, rock e música eletrônica. Tudo isso para falar de política, desigualdade, globalização e liberdade. Os seus shows são conhecidos pela energia contagiante e pelas críticas sociais, apresentadas sempre com muito humor. Eles provam que uma banda pode fazer dançar e pensar ao mesmo tempo, né? Então, quando a música provoca reflexão, ela deixa de ser apenas um entretenimento e se transforma em cultura. Então, vamos conhecer essa galera? Essa banda se chama Dubioza Collective. Se você tiver dificuldade de pesquisar ela, vai estar lá no nosso Instagram. Então segue lá para você ficar por dentro, tá bom? Então vamos ouvir Dubioza Collective com a música USA. É isso aí, vocês acabaram de ouvir aí a Dubioza Collective com a música USA. Essa galera aí que representa Bósnia e Herzegovina. Nunca tinha ouvido falar? Bom, pesquisa eles lá, acompanha, porque essa música que vocês acabaram de ouvir, né, é uma crítica, né, ao sonho americano, né? Quem nunca teve o sonho americano, né? Fala de ir para os Estados Unidos, ficar rico, ganhar em dólar e mudar a vida da sua família. Bom,
É o que essa música critica. Vamos viajar para outro país agora. Vamos conhecer mais um artista de outro país. A chegada agora é a Espanha, um país que deu ao mundo o flamenco, uma das expressões culturais mais apaixonantes da história da música. E foi justamente olhando para essa tradição que surgiu uma artista capaz de reinventá-la para uma nova geração. Rosalía, essa artista que, inclusive, quando eu entrevistei a Kali aqui, inclusive pedi desculpa, Kali, eu conheço Rosalía, só não lembrava o nome dela e nenhuma música dela, mas quando eu fui fazer essa pesquisa, eu me deparei com muitas músicas que eu conheço dela. Então, assim, desculpa a minha ignorância, né? Mas a gente está falando de uma artista que estudou profundamente o flamenco antes de misturá-lo ao pop, ao reggaeton e à música eletrônica. O resultado vocês já sabem, né? O resultado é um fenômeno mundial. Despechar virou trilha sonora do verão em diversos países e mostrou que respeitar a tradição não significa deixar de inovar. Assim como acontece no futebol espanhol, com Lamine Yamal aí trazendo técnica e criatividade caminhando juntas aí. Rosalía também caminha junto com técnica e criatividade e faz da inovação o seu principal talento. Porque quem conhece as próprias raízes consegue alcançar qualquer lugar do mundo. Aumenta o volume aí, porque nós vamos ouvir agora a que eu não conhecia, mas eu sabia quem era, mas não conhecia por nome. Rosalía com Despechar. Vocês acabaram de ouvir Rosalía com Despechar. Enquanto, né, eu tava assistindo aqui o clipe, eu me senti, olha, eu posso dizer pra vocês que eu me senti como se eu estivesse numa praia aqui do Brasil, sabe? É uma espanhola que representou muito bem os conhecidos farofeiros das praias. É isso mesmo. Um clipe muito legal, gostoso de assistir, assim, né? Onde ela representou, bem provável, uma galera lá da Espanha, né? Mas eu me senti como se estivesse sendo representado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Aqui onde eu vou muito, né? Que eu já recebi até críticas, mas é o lugar que eu me sinto bem, que é na Praia Grande. Isso mesmo, Praia Grande, eu me sinto muito bem, no meio do povão, comendo, ouvindo música, nadando, crianças se sujando de areia. Isso é maravilhoso, isso é muito brasileiro, isso é muito farofeiro, né? E no clipe que a Rosalía fez, né? Acontece muito isso, né? Ela tá de short, de biquíni, óculos, Ray-Ban, né? Ali, óculos Ray-Ban, se sujando, comendo fritura, sabe? É uma coisa assim muito... Eu achei muito... que parece muito ali com a cultura aqui do nosso país. É muito legal, muito bom de assistir e muito bom se sentir representado por um artista de outro país, ainda que ela não quisesse, né, talvez, eu não sei a origem desse clipe, ainda que ela não quisesse fazer menção ao Brasil, né, ela representou muito bem o público farofeiro das praias. Diz aí no Instagram, se você ainda não segue a gente, lá no Instagram, né, comenta nos nossos stories, você já foi um farofeiro, você não gosta de gente que é farofeiro, igual eu, que gosto de ir pra praia, comer fritura, tomar banho de mar, sujar o cabelo, tudo. Não tenho frescura quando eu vou pra praia. Eu gosto de tomar banho de mar, molhar o cabelo. A mulher também, a Isla, quando vai comigo, a gente toma banho, não tem problema com o cabelo. Depois a gente trata. O importante é se divertir. Você é assim também? Manda mensagem lá no Instagram pra gente ter essa interação gostosa aí, certo? Bom, vamos viajar, continuar viajando. Essa viagem tá sendo muito bacana, muito legal, conhecer artistas diferentes e também relembrar alguns que já conhecemos. A nossa próxima parada é a Áustria. A Áustria, quando pensamos nesse país, né, muita gente lembra imediatamente da música clássica, né? Lembra também da capital, Viena, né? E, né, quando a gente olha, não tem como você não lembrar de compositores como Mozart e Schubert, né? Então, assim, mas a Áustria, ela também produz rock contemporâneo de alto nível, de altíssimo nível, aliás. Um grande exemplo é a banda Bilderberg.
Olha só que diferente, né? Meu alemão, Bilderbach. A banda mistura indie rock, funk, psicodelia e pop em um som extremamente elegante e moderno. Marquin foi a música que colocou o grupo entre os principais nomes do rock alternativo europeu. E eles provam que tradição e modernidade podem caminhar lado a lado. A música muda, né? Não tem nada parecido com Mozart, mas o talento permanece. Então vamos conhecer aí a banda Bilderbach com Marquin. E eu já volto. É isso aí, vocês acabaram de ouvir Machine com Bilderbach, certo? Essa banda que é da Áustria, banda de rock da Áustria, representando muito bem o país, concorda? Bom, agora a gente vai atravessar o Atlântico e vamos chegar a Portugal. Portugal, banda muito legal de Portugal que eu estive conhecendo, não conhecia, e é uma banda que representa, né? É uma banda que representa o rock português. Ela atende pelo nome Chutos e Pontapés. Olha que diferente, Chutos e Pontapés são mais de 4 décadas de carreira, né? Dá até vontade de começar a falar igual os portugueses. Milhões de discos vendidos e uma ligação emocional impressionante com o povo, com o público, né? Minha Casinha, que é a música que eu vou soltar para vocês, virou praticamente um hino em Portugal. É daquelas músicas que unem gerações e fazem milhares de pessoas cantarem juntas do começo ao fim. E talvez exista algo em comum entre futebol e música. Ambos conseguem transformar uma multidão de desconhecidos em uma só voz. Quando um estádio canta ou quando uma plateia canta, a emoção é exatamente a mesma. Então vamos conhecer Chutos e Pontapés com a música A Minha Casinha. Banda portuguesa, Chutos e Pontapés, com A Minha Casinha. Diferente, né? Muito legal. Agora a gente vai para nossa última banda. A última banda, no caso não é uma banda, é um artista. A nossa última viagem é para Croácia, a nossa última parada, né? É a Croácia, um país pequeno em território, mas gigante quando o assunto é surpreender o mundo. Isso vale para o futebol, como já nos eliminaram, né? Mas não vem ao caso, e também para a música. Baby Lasanha conquistou a Europa ao representar a Croácia no Eurovision com Rin Tin Tag Din. Olha o nome diferente, Rin Tin Tag Din. A música fala sobre jovens que deixam suas cidades em busca de oportunidades, misturando humor, crítica social e um rock extremamente contagiante. Assim como a seleção croata, Baby Lasanha mostrou que não é preciso ser o maior país do mundo para conquistar respeito internacional. Às vezes, os menores mapas escondem as maiores histórias. Bom, vamos ouvir então Baby Lasanha fechando aí a nossa redação de hoje e a gente volta já já com muito mais música. Então vamos ouvir Baby Lasanha com Rin Tin Tag Din. Estamos de volta para mais meia hora aí e vamos ficar com vocês até meio-dia. Nossa, a primeira 1h30 foi tão boa de apresentar que nem parece que a gente já passou 1h30 aqui falando de bandas, de artistas e apresentando para vocês uma galera muito talentosa e que eu tenho o prazer, né, de apresentar esse programa justamente por isso. Mistura Sonora, onde a gente mistura todos os estilos, e nessa edição de hoje foi legal porque a gente misturou vários ritmos, vários idiomas, várias culturas diferentes e, claro, o que a Copa do Mundo está fazendo. Bom, a gente não vai parar por aqui, porque a gente ainda tem mais meia hora ainda. Temos um quadro que vai estrear, então fica com a gente aí até o final, tá bom? Fica com a gente até o final, porque tem um quadro que vai estrear. Mas eu gostaria de apresentar mais algumas bandas que ficaram para trás do nosso
da nossa redação Rock in Rio 2026, né? Como eu tinha prometido, semana passada, infelizmente, por conta de saúde, eu não pude estar aqui, né? A gente não pôde estar apresentando um programa, mas hoje eu gostaria de pelo menos finalizar mais uma galera, né? Apresentar mais uma galera que vai estar no line-up. E eu achei assim... Fiquei muito chateado, muito triste, porque perdi a semana passada, mas hoje eu tive que trazer para vocês. Então vamos recuperar o tempo perdido, né? Sem reclamar, mas muito pelo contrário, aproveitando, porque a gente ainda tem um tempinho para falar um pouquinho sobre esses artistas. Bom, poucos artistas representam tão bem a música brasileira quanto Gilberto Gil. É isso mesmo. Um dos criadores do movimento Tropicália, Gil, atravessa gerações mantendo sua música atual, dialogando com jovens artistas e influenciando músicos do mundo inteiro. Com mais de 6 décadas de carreira, olha só isso. Eu quero muito chegar aí, 6 décadas, 7 décadas, imagina. Ele tem 6 décadas de carreira e ele continua sendo um símbolo da cultura brasileira. Gil, um grande abraço do One pra você, tá bom? E a gente vai ouvir, então, você cantando pra gente também. Aquele abraço. Então, com vocês aí, Gilberto Gil, com a versão de 1969 da música Aquele Abraço. Esse aí foi o Gilberto Gil com Aquele Abraço. Eu mudaria, né? Não desfazendo da obra musical do Gilberto Gil, mas eu mudaria somente o abraço pra torcida, né? A torcida tem que ser o Timão, tem que ser o Corinthians. Brincadeiras à parte, sucesso aí do Gilberto Gil, Aquele Abraço, que fez história aí na época, né? Na época da ditadura, né? Aí tá aí uma lembrança aí pra Caetano Veloso, mostrando que o Brasil e o Rio de Janeiro continuava lindo, né? Hoje a gente canta com alegria, mas na época imagino o quão preocupado e quão triste ele estava mediante a situação do Brasil, né? Tendo amigos presos politicamente. Bom, a gente vai continuar aqui falando um pouquinho sobre o line-up, e a banda que eu vou apresentar para vocês é uma banda que é impossível de colocar em uma única categoria. Ela é a Baiana System. Misturando música baiana, reggae, dub, rock, rap e ritmos afro-brasileiros, o grupo transformou seus shows em verdadeiras experiências coletivas. Hoje é um dos nomes mais respeitados da música brasileira contemporânea. Então assim, bora ouvir o som chamado Lucro, de Baiana System, e que vai ser uma das bandas que vai estar aí no line-up do Rock in Rio 2026, certo? Vamos ouvi-los e daqui a pouco eu volto com mais música pra vocês. Esse foi Baiana System com Lucro, uma crítica muito social, uma crítica social muito importante, né, para o que a gente vê hoje em dia através da loucura que é o capitalismo, né? Todas as ações possíveis para poder ganhar dinheiro, as pessoas fazem, ficam cegas, destroem o meio ambiente, fazem loucuras, né? Máquina de louco, como diz a própria letra. Bom, depois dessa crítica social, a gente vai mudar um pouquinho o ambiente aqui. E antes de encerrarmos também o programa, né? Está chegando ao final do nosso programa. Eu quero estrear um novo quadro, um novo espaço que nasceu justamente para dar voz a vocês que estão nos ouvindo, certo? A proposta é muito simples. Vocês comentam no Instagram do Mistura Sonora e ajudam a escolher as bandas que entram na programação. É isso mesmo. Toda semana nós vamos receber essas indicações de vocês e nós vamos soltar aqui no top 5 do nosso programa, certo? Hoje tivemos 2 participações. Eu quero agradecer de coração a quem já abraçou essa ideia, tá bom? E esse quadro está apenas começando e tenho certeza que semana após semana mais pessoas vão descobrir, participar e fortalecer a música independente junto com a gente. Então, você vai mandar sua indicação de artista independente pra gente soltar aqui no nosso programa, certo? Vamos lá, vamos às primeiras escolhas dos ouvintes do Mistura Sonora. A primeira indicação foi do Gabriel, da banda Lúbrica. Ele pediu a banda Narval, que já participou
dos festivais que promovemos através do Universo Indie e também do Mistura Sonora ainda não, mas do Universo Indie sim. Nós vamos ouvir o som deles, né? Agora que eu vou soltar para vocês aqui um som muito bom de ouvir, certo? Vamos ouvir, ó. Tem clipe oficial, segue eles lá, @Narval. Vamos ouvir a música Vira e Mexe, tá bom? Vamos ouvir então Vira e Mexe da banda Narval. Banda Narval com a música Vira e Mexe. Banda Narval é Luiz Castro, Gabriel Leon e Caio Santana. Segue ele nas redes sociais, @Narval, tá bom? Segue eles nas plataformas também. Eles estão no Instagram, no Twitter, né? No Twitter eles também estão na Apple Music, Spotify, Amazon Music, que também tocou aqui no Mistura Sonora, certo? Bom, agora vamos para a segunda indicação, né? Segunda indicação que é uma indicação da Isla, minha esposa. Inclusive mandar um beijo para minha esposa. Daqui a pouco a gente vai se encontrar, né? Ela vai estar saindo do trabalho, saindo aqui da rádio, e a gente vai aproveitar a tarde aí e buscar nossa nenê daqui a pouco. Bom, ela indicou minha música. Ela indicou o One, né? Mas ainda não lancei nenhuma música com esse projeto. Mas eu vou soltar para vocês aqui a música que eu lancei com o meu antigo projeto, tá bom? Um projeto mais pop, onde a gente falava ali era um projeto completamente pop, e a gente falou, né? A minha maior referência era The Cure, né, nessa música. Quando eu compus essa música, eu queria falar sobre os dias da semana, eu queria falar um pouco sobre toda essa parada, assim, e eu consegui compor uma música que falava sobre os dias das semanas, mas de uma forma um pouquinho diferente. Então espero que vocês curtam. Essa é a indicação da Isla, minha esposa, né? E semana que vem eu espero mais indicações de vocês, tá bom? Então vou soltar para vocês aqui Feriado Prolongado do Anderson Suriano.